Muito bem, já quero dizer para você que está entrando agora aqui no nosso canal no YouTube. Nessa entrevista você já pode se inscrever no nosso canal no YouTube, FM Cidade Esperança. Teremos o nosso podcast toda semana aqui, sintonizando o podcast. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou aqui, eu até anotei porque a lista é imensa. Ele é casado, tá bom? Ele é casado, tem 3 filhos, 7 netos. Ele é esposo da Tânia. Ele é secretário de comunicação da Assembleia de Deus em Imperatriz. Tem 70 anos de idade. Dos 11 irmãos, ele foi o terceiro irmão. E eu tô falando dele, pastor Samuel Cavalcante Romeu. A paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao Sintonizando Podcast. Amém, a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui, né? Pastor Samuel, a sua história com comunicação, com rádio, né? Eu acredito que é desde muito tempo. A Rádio Cidade Esperança tem 25 anos, mas antes que a gente chegue nessa história, eu quero saber como que foi a sua infância, como que entre 11 irmãos, né, vocês cresceram, se foram criados no Evangelho, como que aconteceu? Olha, eu me recordo quando nós já estávamos na igreja. Eu Sim. não lembro fora da igreja, né? Certo. É através do pastor Raul, toda a nossa família seguiu esse direcionamento. Certo? Ele sempre teve essa visão da igreja, sempre quis. Nós é que ficava igual o Raimundo, né? Um pé no mundo, né, da igreja. Mas a nossa origem é assembleiana, é desde Sim. o início. Todos os nossos irmãos, certo? E eu lembro bem que nossos cultos de festa na igreja era uma coisa maravilhosa. E na igreja eu passei por todas as escalas, certo? Da escola bíblica. Eu era criança, jovenzinho, meio jovem. Inclusive tem um professor nosso, meu, né, que eu com muita alegria gosto de falar o nome dele, certo? O irmão Afonso Chave. Ele foi meu professor desde a adolescência. Certo? E hoje a gente relembra isso aí com muita alegria. Sim, sim. Então, eu nasci no Evangelho. Certo? Eu nasci e me criei no Evangelho, graças a Deus. Que bênção. E eu já quero saber se, assim, desde o início, você sempre foi muito comunicativo, porque tem pessoas que desenvolvem, né, essa parte da comunicação, ou se você se recorda nessa época que você era mais Não, eu sempre tímido? fui gago. Eu era gago, certo? Eu era o único gago que tocava corneta e gaguejava na corneta. Era, certo? Em 1975, que eu fui servir o Exército, né? Sim. E eu fiquei desse lado da música, do lado do quartel, né? E eu tocava corneta. Porque no colégio eu já tocava corneta, né? Entendi. E eu chegando no quartel, eu me habilitei e fiquei tocando corneta. Eu gaguejava na corneta. Era tanto que nós tínhamos o subcomandante. Fulano, Samuel, tu toca determinado comando. Aí eu tocava, ele disse, rapaz, não entendi nada, toque de novo. Era uma graça. Certo. Mas logo eu fui desarnando, né? E eu aprendi um truque. O gago. Um colega meu de farda, ele dizia assim, rapaz, tu gagueja porque tu força demais. Tu tira o ar do pulmão e vai falar. Aí não tem ar. Procura respirar lentamente e tu começa a falar, tu vai perceber que tu não gagueja. Aí eu aprendi esse truquezinho, quando eu percebo que vou gaguejar, eu dou uma respiradazinha e começo a falar naturalmente. Olha, e hoje, para quem já conhece o senhor, né, eu pelo menos aí, convivendo aí pelo menos uns 5 anos, eu não sabia dessa história e nem imaginaria, né, que o senhor, né, tem essa gagueira, né, digamos assim, que hoje é controlada. Mas eu queria saber quanto tempo você serviu o Exército? Não, foi só o período Só mesmo. o período de um ano mesmo? De um ano de reservista, mas me serviu para a vida inteira. Perfeito. Né? Aí já foi casar com quantos anos? Eu casei com 22 anos, certo? Eu trabalhava no banco, né, na nossa cidade de Porto Franco, Maranhão. E lá eu encontrei a dona Tânia. E hoje nós estamos com 47 anos de casado. 47 anos de casado. Uma vida, né? É uma vida, uma história. Tem pessoas que estão nos vendo agora que não tem nem essa idade. 47 anos. É por isso que eu falo,
tudo que se passa de 60 anos é lucro, né? A gente tem que ter essa consciência que o tempo vai se encarregando de... Mas até aqui o Senhor tem me agraciado com esse dom tão maravilhoso que é o dom da vida. Né? Que bênção. E desse casamento, 3 filhos. 3 filhos, certo? Wesley, que é o nosso diretor aqui da rádio, né? Aqui do nosso sistema, certo? Tem a minha filha Weslânia, né? Ela trabalha no banco também, na seguradora. E tem o meu filho William, que é o caçula, né? Ele é economista, né? Trabalha com o sogro, né, dele, certo? E tenho 7 netos. A minha neta mais velha está com 20 anos. Olha só. Certo? Eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, né? Me traz muita alegria, eu fico muito feliz, né? E graças a Deus, eu posso dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Olha, o senhor tem 70 anos de idade, fazendo uma matemática simples aqui, a Rádio Cidade Esperança tem 25 anos. Então, o senhor tinha aí por cerca de 45 anos, 45. Né, quando começou a rádio. Quem deu essa ideia, quem teve essa iniciativa? Olha, é o seguinte, as coisas não vêm porque você programa às vezes, né? Essa programação já vem lá de cima. Eu era secretário de obra da igreja. Né? Fizemos um grande trabalho na minha gestão, 4 anos como secretária de obra. E terminamos o tempo central, a gente terminou. Ele estava in natura, fizemos tudo. Certo? E eu passei 4 anos na secretaria de obra. Um belo dia, após uma reunião do conselho, certo? Do conselho da igreja, certo? Decidiram que eu não ia ficar mais na secretaria de obra. Eu ia para a comunicação. Certo? Para a comunicação. O João Cardoso foi que me trouxe essa notícia. Não foi nem o pastor Raul, foi o João Cardoso. Samuel, tu vai para a comunicação. Naquele segundo, eu lembro que minha mente deu uma virada de 360 graus. Eu já não pensava como secretário de comunicação, ou de obra, de obras, como comunicação. E aí eu incorporei aquilo, né? Na época era 105, estava iniciando. Era o Janiel, que era o nosso diretor. Foi o pastor Daniel que começou, né? E depois o Janiel assumiu. E aí eu comecei lá, olhando, sem falar nada. Aí o Janiel pede para sair. Ele saiu, né, da direção da rádio, do 105. E eu lembro... Isso o senhor lembra em que ano foi? Isso em 2002. 2002, já bem no início da rádio mesmo. Não, ali, né? era início, estava engatinhando, era 105. Aí, com a saída do Janiel, aí o pastor Raul disse, olha, não tem jeito, não é tu. Assume lá enquanto a gente... Aí nós assumimos. Eu lembro que eu fiquei na cadeira lá, olhando, observando. Tinha muita gente, muita pessoa. Certo? Tem uma equipe muito boa e a audiência tremenda da nossa 105. Eu lembro que a gente recebeu uma comunicação da Thelma, né? Porque nós tínhamos um número de telefone. E era tanta audiência que das 8 a meio-dia nós chegávamos a receber 7.800 ligações naquele número. Então estava congestionando o sistema, certo, de telefonia, porque todo mundo estava ligando só no número. Sim. E a Thelma notificou nós para a gente criar outro meio, aquele 0300 e tal. Só que para nós não era muito negócio não, porque a gente tinha que pagar. Mas muito bem. E aí nós começamos, né, a fazer a mudança. Eu tinha no meu coração a questão da música da rádio. Porque era muito locutor e cada um tinha um sistema de música. E eu sou assembleiano, nascido e criado. Então minhas músicas só eram assembleianas. Aí vinha aquele pacto. Né? Mas, rapaz, todo mundo quer ouvir. Nessa época eram quantas pessoas quando o senhor assumiu?
Você lembra quem estava ali no início? Não, tinha uma média ali. A programação de final de semana era de hora em hora, Tinha um. a igreja. Mas do final de semana, nós tínhamos Demerval Moreno, tinha Grande comunicador também. Demerval, o Megahertz, que ajudava ele. Sim. Era o programa de maior audiência aqui. Mas antes tinha o pastor Hildo, né, que era das 6 Que é um às dos 7. pioneiros também, tá desde o início. Pioneiríssimo, né? E ele tem uma audiência extraordinária, né? Mas antes dele tinha o Despertar com Deus, que era do Geraldinho, o pastor Geraldinho, que hoje é o Celé de Volta que faz essa programação. Sim. Né? E aí nós tínhamos um programa das 10 às com a Deudilene Mesquita. Aliás, ela era das 2 às 4. Né? Era um programa de audiência muito grande também. Então, Eugenie também tinha a programação dela, certo? O Hélio Araújo. Quer dizer, nós tínhamos uma gama, equipe, né? Era uma equipe muito grande. Ela sempre foi grande, nunca foi pequena. Né? E a gente era um período muito difícil, porque há de subentender o seguinte, por mais que nós forçasse a entrar no mercado, a gente não conseguia. Conta da resistência da igreja que o senhor fala? Ou outras resistências? Olha, é o próprio sistema. Observa, nós passamos a vida inteira dizendo que o sistema de comunicação era do diabo, né? Sim. Quem pegasse uma televisão aqui era praticamente escanzinado. Rádio Ave Maria. E agora não é do diabo. Só que o diabo quer um pedaço dele. Como é que vocês disseram que era meu e agora não é? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E hoje, pela misericórdia do Senhor, hoje nós temos um sistema altamente consolidado. Né? O mercado nos absorveu. Mas naquela época não tinha jeito, era pouquíssimo. Negro crente, não. Hoje nós vemos a Rádio Cidade Esperança, a maior potência hoje, as grandes empresas, as grandes marcas investe aqui, querem estar aqui. Porque hoje nós temos alguma coisa a oferecer. Nós temos um produto para oferecer. Sim. E competindo com o mercado. Nós somos a terceira, a mais ouvida na cidade é a nossa. Certo? E com alcance extraordinário, né? Com a potência que nós temos. Mas já foi luta no passado, muita dificuldade financeiramente. Certo? E esse período dessa luta eu sofri. Nego malhava de todo jeito. Eu acredito. Mas graças a Deus, o pastor Raul sempre teve essa confiança em mim. Eu nunca tomei uma decisão só. Eu sempre sento, certo? Ouço as ideias, a opinião, para a gente tomar uma decisão. Para que a gente não tome uma decisão não acertada, mas acertada. E graças a Deus estamos aqui no sistema. Né? Perfeito. Pastor, ainda nesse início, eu sei que a Rádio Cidade Esperança, até hoje, né, também não é apenas o rádio em si, né, aquele contato com os ouvintes, né, através das ondas sonoras do rádio, mas eu sei que existiam as caravanas que a rádio fazia. Exatamente. Logo depois veio a Expo Imp. Como que foi esse início de eventos? Porque logo há também, vale lembrar, uma cobrança do público, né, de ter essa aproximação. Exatamente. Olha, eu me recordo com muita alegria, certo? Com muita saudade das nossas caravanas. A gente saía daqui até no Vajão dos Crentes, encostando em cada cidadezinha, certo? Nós tínhamos um ônibus. Esse ônibus eu cheguei a lotar ele, mais de 40 pessoas dentro desse ônibus, ou 50. E fora a fila de carro que vinha atrás, né? Sim. Como que funcionava a organização dessas caravanas? Era quem quisesse ir, ou era mais a equipe mesmo, com seus familiares? Nós convidava a equipe, os familiares, os amigos, aquele pessoal que ainda hoje tem saudade, que vinha. Basta ver aqui a equipe, cidade, tudo que a gente chegava, o pessoal nos amava, certo? Era jantar e merenda, e vinha aquele... O pessoal nos cercava de tudo. Sim. E aquilo é uma alegria muito grande. Então, a gente tinha esse hábito de fazer. E essas caravanas vinham já antecedência na festa da rádio ou a exposição, certo? Se você ver uns clipes que a gente fez, a programação da festa da rádio ali no estádio, é coisa...
absurda, né, de Rapaz, pessoas, eu da lembro que participação. um dia desse eu achei uma, um videozinho desse e mostrei para o Janiel, ele chegou a chorar de alegria, porque o Janiel foi um cara extraordinário. Pense num homem valente, baluarte. Eu acredito. Certo? É duro, ele era soldado mesmo, daquele caxia mesmo, certo? Mas ele tinha um coração grande, certo? Cara mesmo. Aliás, todos os diretores que já passaram por aqui, mais ou menos 10, certo? Todos fizeram um bom trabalho, certo? Cada um fez um pouquinho. Mas eu estava sempre aqui perto, orientando, nunca sem interferência. E hoje, pela misericórdia do Senhor, tem o Wesley. O Wesley foi, como o pastor Raul diz, ele foi um achado. Sim. Né? Porque foi um momento de transição, certo? E eu folguei, entendeu? Eu não criei mais aquela expectativa da preocupação. Não, ele, graças a Deus, a gente tem essa Perfeito. sintonia de amizade. O Wesley já está aqui na rádio já o quê? Uns 12 anos? É nessa faixa. Essa faixa. Então pode-se dizer aí que metade da diretoria da rádio, né, Exatamente. sobre o comando, né? Nosso diretor atual, Wesley Romeu. E eu queria saber, porque assim, teve a questão das caravanas, da Expo Imp também. A Expo Imp, eu lembro, a primeira vez que a gente foi fazer Expo Imp foi eu, Eugênio, o pastor Daniel. Era uma reunião lá na Expo Imp. Eu não sei se foi na época do Coronel Ventura, que era o presidente da CI. Sei que nós tivemos todo o apoio, fizemos a primeira festa, foi extraordinária. Fizemos muitas festas boas. Aliás, todas as festas nossas na Expo Imp, graças a Deus, nunca tivemos problema nenhum. Certo? É claro que deixamos de arrecadar muito, Sim. mas sempre tivemos o suficiente. Naquela época não era tão comum. Né? Hoje em dia, todas as feiras agropecuárias, né, das cidades têm uma noite específica para o público evangélico. Como que eles receberam isso? Ah, rapaz, receberam normalmente, assim, sem muita... Tinha um dia específico da semana que estava livre também? Na realidade, é o seguinte, numa segunda-feira era fraco. O dia mais fraco da feira, fraco né? Da segunda, né? Da feira. Certo? E tinha uma expectativa que na terça-feira era da Igreja Católica. Sim. Certo? Até a nossa. E o povo abraçou essa ideia da segunda. Segunda-feira é a nossa noite, a noite evangélica, a noite da igreja, da comunidade evangélica. Certo? Eu sempre quis separar para dizer da Assembleia de Deus, não, é da toda a igreja. Todo mundo participava. E foi sempre uma benção. Foi muita luta, muita dificuldade, mas é sempre a gente está presente lá. Que benção. Pastor Samuel, o senhor pode fazer hoje, porque o senhor acompanhou várias fases, inclusive até mesmo da internet, como o senhor mesmo falou, que antigamente tinha a questão de que meio de comunicação era meio deixado de lado pela igreja, né? Era demonizado, né? Era visto como algo que não era certo, que era pecado. Porém, hoje nós já temos até o departamento de mídia dentro da igreja, toda a congregação tem ali. E qual o recado que o senhor dá, ou até mesmo o aprendizado e o recado que o senhor pode dizer para quem está nos vendo agora, né, para que possa abraçar essa questão das mídias, das redes sociais, que hoje é uma ferramenta também de propagar o evangelho? Exatamente. Eu gosto de dizer o seguinte, é o ID de Jesus levado a sério. Por que o sistema de comunicação hoje? Quem fez? Quem fez essa onda magnética? O próprio Deus. Entendeu? Deu inteligência ao homem, né? Para nós transformar, certo, numa ferramenta extraordinária que eu entro na sua casa sem pedir permissão. Hoje, todos esses meios de comunicação através da internet, né, as mídias sociais, rádio, televisão. Muita gente dizia, a televisão vai acabar. Não, não acaba. Não acaba nunca. A rádio hoje ainda é essa potência extraordinária no mundo inteiro, certo? Eu vejo uma ferramenta muito importante para a evangelização, certo? Muito importante, uma importância tremenda. É por isso que eu falo aqui para os nossos telespectadores. Não,
pessoa que participa, que faz a mídia hoje. Sim. A pessoa tem que encarar isso como um ministério. Certo? É um ministério, é uma responsabilidade muito grande você falar desse amor tão importante que é o amor de Deus, certo? Mostrar para o povo, certo? Pregar esse evangelho para as pessoas, certo? Muitas vezes, muita gente não aceita. Quantas pessoas não dão o testemunho? Olha, eu ouvi a rádio, certo? E ali eu aceitei Jesus. Nós temos o gabinete pastoral que é assistido demais da conta. Muita gente se manifesta. Outras programações de alegria na rádio. Isso aí, rapaz, tudo é falando do amor de Deus. Em vez de nós levar uma mensagem ruim, Sim. nós levamos uma boa mensagem, as boas novas. É isso que é a nossa missão. Que benção. Pastor Samuel, nós temos um livro aqui, inclusive até mostrar aqui para vocês aqui, ó, Ondas da Memória, é a pioneira rádio Imperatriz, foi escrito aí pela jornalista Nayane Brito, e é verdade que a Rádio Cidade Esperança, a Sintonia, que hoje, né, nós ouvimos, foi a primeira rádio da cidade de Imperatriz. Conta um pouco sobre essa história que tem muito a ver com esse livro aqui. Olha, essa rádio, ela tem mais ou menos, se eu não me engano, assim, a outorga dela tem quase 50 anos, ou mais, um pouco. Né? Começou pela Rádio Imperatriz, era só ela, do Moacir Espósito, certo? E ele foi uma vida inteira com essa rádio. E eu lembro que quando nós tínhamos um grupo de pessoas de rádio, que a gente fazia uma reunião aqui na Mirante, que era o sindicato patronal. Eu lembro que o Moacir, rapaz, vê se vocês compram essa rádio e tal, papapá. Eu digo, rapaz, não temos dinheiro não. Aí com a morte dele, do Moacir, o neto, que é o filho dele mais velho, assumiu essa negociação. E Deus nos deu essa rádio, do jeitinho que nós queríamos. Só que nós tínhamos um agravante. Era a AM. E estava despontando tudo em FM. Só que em 2005, eu olhei uma matéria divulgada pela o próprio sistema de comunicação do Brasil, que era o MEC, aliás, o Ministério da Comunicação, o MC, que tinha um projeto do governo de digitalizar todas as AM do Brasil. Eu fiquei empolgado demais. Eu estive lá em Brasília, foi eu, Ramos, pastor Antônio Carlos e mais outro. Eram 5 pessoas que nós fomos na caravana lá. E eu conversei com a diretora-geral do Ministério da Comunicação. Eu falei, doutora, nós estamos pensando aqui de pegar essa AM e fazer uma fundação, botar ela, papapá. Ela olhou assim, vocês são doidos? Uma rádio dessa mesmo, se digitalizar ela, vocês vão ficar pior do que uma FM no mundo. Além de ter um alcance grandioso, porque ela, a frequência dela era muito baixa, era 570. As outras que tinha era 1000 e tanto, 1000. A nossa 570. Rapaz, nós estamos com a pepita de ouro na mão. Aí viemos aqui empolgado e tal. Aí, 2012, 2015, 2014, começou o processo da AM, da FM. Certo? Essa mudança. Só que nós ganhamos uma rádio. Certo? Com a mudança. Certo? Só que ela veio com uma potência muito alta, 63 quilos. Eu fui cotar o transmissor dela, só nos Estados Unidos que existia ele. Operar nessa. Sim. Custava 1,5 milhão na época. Se nós botássemos no ar, nós ia ter uma conta de energia de 150 mil contos por mês. Eu falei... Quero não. Aí eu fui em São Luís, lá com a doutora Jeane. Doutora, não aguentamos isso aqui não. Então nós pedimos Para baixar, né? Aí baixamos para 12 quilos. Certo? Nós já estávamos operando com um transmissor AM com 12 quilos também. Certo? Era digital.
Aí ficamos com 12 quilos, né? E supre, né, toda a região. Hoje Sim. nós pegamos 3 estados, que é o estado do Pará, do Tocantins com Castor, e aqui o sul do Maranhão. E o Maranhão. Igapé. E sem falar do próprio alcance pela internet. Hoje nós estamos nos aplicativos, A internet sites, canal no YouTube, como hoje nós estamos aqui. Né? É o mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Então, assim, realmente a potência da rádio, a gente percebe uma história que realmente vem a ser contada e admirada. Nós vamos para um breve intervalo, rapidamente. Na sequência, a gente já volta aí, dando continuidade a essa história incrível da FM Cidade Esperança. 2 de maio de 2001, a concretização de um sonho entra no ar. A Rádio Cidade Esperança 105,1 FM. Uma emissora 100% evangélica, sob a direção da Assembleia de Deus em Imperatriz. Objetivo: apoiar o crescimento da obra de Deus. Em pouco tempo, a audiência foi crescendo rápido e, indiscutivelmente, se tornou a maior audiência registrada na cidade na época. Mas além do sucesso dos estúdios da Rádio Cidade Esperança, começou também assim, fazendo história, realizando grandes shows no aniversário, no estádio. E com a caravana Cidade Esperança, a equipe empreendeu visitas em cidades vizinhas, fazendo cruzadas evangelísticas. Mas não parou por aí. A Assembleia de Deus de Imperatriz, através da Rádio Cidade Esperança, entrou no calendário da maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, que é realizada todos os anos no Parque de Exposições de Imperatriz. Consagrando um dia especial, a Noite Evangélica, chamada de Esperança na Expoimp. Considerado até hoje um dos maiores eventos realizados no período da feira agropecuária, com recorde de público. E aquela que começou apenas como uma rádio em arrendamento, 4 anos depois, em 2005, tornou-se, pela graça de Deus, uma rádio própria. Isso mesmo, a primeira rádio de Imperatriz, Rádio Imperatriz 570 AM. Com a resposta de oração, passou a ser propriedade da Assembleia de Deus, uma conquista para o povo de Deus. E mesmo com tantas dificuldades, a Rádio Imperatriz, agora Cidade Esperança, chegava a lugares longínquos. Até mesmo em aldeias, onde várias pessoas testemunhavam a aceitação de Jesus através da rádio. Que mesmo diante de tantos obstáculos, continuou levando uma palavra de fé, amor e esperança. Por isso, agradecemos a cada membro e aos pastores desta igreja, bem como a todos os ouvintes e patrocinadores que durante esse tempo estiveram orando, contribuindo financeiramente ou patrocinando os programas. Vocês são os responsáveis pelo sucesso dessa rádio. Uma rádio que leva alegria, entretenimento, informação, música de qualidade, pois chegamos aos mais diversos lugares através do rádio e em todo o mundo pela internet. Comunicando o amor e a bondade de Deus. E a meta é continuar crescendo, alcançando mais vidas com as boas novas do Evangelho de Cristo. FM Cidade Esperança, a rádio segundo o coração de Deus. Muito obrigado. Olha só. Muito bem. Olha, você viu aí como que ficou, né? 24 anos de história, já entramos aí pro 25º ano. Bodas de Prata, temos aqui em nossas mãos aqui o troféu Gerando Salvação, né, como reconhecido aí a melhor rádio gospel, a melhor rádio evangélica do ano de 2024, a rádio mais engajada. E pastor Samuel, vendo esse vídeo aí que nós vimos, é uma história, o que se passa na sua mente? Olha, muita alegria, né? Saber que está consolidado o sistema de comunicação Cidade Esperança. E esse troféu veio num reconhecimento no momento ímpar, aqui para nós, para a igreja, certo? Para saber que nós somos reconhecidos. A rádio hoje, certo, é o braço direito da igreja para a evangelização, porque nós falamos do amor de Deus, né? Isso para nós é um reconhecimento extraordinário. Reconhece o mundo através do nosso sistema de comunicação. Sabendo que nós ganhamos um troféu desse, né, de reconhecimento nacional, pelo nosso engajamento, pelo nosso trabalho, tudo isso é reconhecido. E eu louvo a Deus pela vida de toda a
a equipe do sistema, toda a família do Sistema Cidade de Esperança. Aqui, nesse momento, eu quero agradecer a Deus por a oportunidade de estarmos aqui e louvar a Deus também pela vida do pastor Raul, que teve esse momento, né, de fazer essas indicações, principalmente eu aqui, né, como eu sou irmão dele, né, existe uma certa dificuldade, mas ele confiou, né, porque não é fácil assumir um comando de uma estrutura dessa, da igreja, né? Eu louvo a Deus por isso. Eu quero sempre estar aqui presente, honrando essa responsabilidade que nos outorgou. Pastor Samuel, nós sabemos assim que nesses 25 anos, né, o senhor hoje está aí como diretor, né, como secretário de comunicação da Assembleia de Deus. E o que um comunicador ele precisa ter, né, na sua visão, na sua experiência, o que a pessoa precisa ter para se tornar um comunicador de rádio? Olha, eu gostava de fazer reuniões com nossos locutores, amigos, todo mundo que trabalhasse. Digo, olha, para se trabalhar em rádio, primeiro você precisa saber o que é rádio. Rádio, televisão, os meios de comunicação. Que Sim. Você está. E muita gente que trabalha no sistema, ele não se comunica com ninguém. É uma benção na rádio, mas na hora de se comunicar aqui, na retaguarda... Que é relacionamento também, né? Porque a comunicação já é um relacionamento, né, verbal. É muito bom você se comunicar. Sim. Né? E quando se trata de rádio evangélica igual a nossa, que é pautada em cima da Assembleia de Deus, né, de Imperatriz, certo? Essa rádio é da Assembleia de Deus, ela é de todo mundo, de toda a comunidade também, da igreja, que não é. É tanto que aqui nós temos várias pessoas de outras igrejas. O que é isso? É porque é a porta aberta. Nós estamos profetizando quem? Nós estamos professando quem? Não é um Deus? E para isso, esse trabalho que nossos comunicadores fazem, certo? O primeiro passo é ter a responsabilidade do que você fala, encarar isso aqui como um ministério da igreja, é uma sequência do seu trabalho ministerial, certo? Para que Deus possa abençoá-lo, certo? Porque a nossa programação era digna de todo mundo, não temos restrições, certo? Então, o comunicador tem que ter uma responsabilidade tremenda daquilo que ele vai divulgar, porque todo mundo está assistindo ele lá. Certo? Eu lembro, assim que nós botamos a rádio no ar, certo? Já a FM, o Renatinho, através do Edson Bruno, ele gravou todas as vinhetas nossas. Uma voz boa, postando e tal. E tinha uma que o Renatinho, não sei que carga d'água, ele botava esse áudiozinho. Aí ele disse, agora vamos ouvir uma porrada de coisa, de música. Aí eu estava lá no Tempo Central e o irmão, não conhecia ele, irmão Samuel, quero falar com o senhor. Rapaz, que negócio é aquele na rádio? Que é? Negócio de porrada de música, hein? Aí eu, eu fui ouvir. Renatinho, pelo amor de Deus, tira. Rapaz, não, tira, pode deletar isso aí, rapaz. Porque na empolgação o Edson fez. Quer dizer, mas você bota aquilo que interessa. Que interessa. De uma forma inocente, né? E outra, a dicção dele muito boa, a voz boa, né? E todas as vinhetas eram colocadas na rádio. Passou muito tempo, mais de 30 dias, só divulgando e tal. E tinha esse pedacinho lá, uma porrada aí, rapaz. Então, nós somos ouvidos, observados, analisados, criticados. E temos que respeitar isso do nosso público, né? Principalmente a igreja. Nossas músicas têm que ser música que toca o nosso coração. Olha, os programas hoje, por exemplo, aquele programa do Eusenir, o povo ama aquele programa. Voz da Assembleia de Deus, Eusenir Alves. Está Alves. falando da nossa origem. Pastor Hildo, a música dele é excelente. Culto doméstico. Certo, é bom, certo. Eu até
eu comentei um dia desse, para a gente ter um programa exclusivo é Calteri. Só Olha. com música evangélica. É só ritmado dentro dessa programação dessas músicas. O povo gosta, gente. Nós temos hoje algo que se assemelha, né? Que é o pastor Dias Barbosa, Isso, o Esperança exatamente. Sertaneja. O pessoal ama aquele Ama programa. demais, né? Que Mas é o ele não Irra. consegue contar a minha história direito, não. Mas é uma benção. E é importante falar sobre isso, porque assim, quem trabalha com rádio tem que ter essa sabedoria, né, de mesclar e saber que o público nem sempre vai ter o mesmo gosto que o seu. Claro, exatamente. Então você tem que entender que há públicos diversos ali. Nós precisamos agradá-los. Não um foco, mas Sim. uma amplitude maior. Sem tirar o evangelho, sem tirar a mensagem exatamente, principal, mas agradar no ritmo. É porque a música é muito importante. Certa música, a gente sabe que a música ela tem um efeito extraordinário na vida espiritual das pessoas. Ela toca, ela penetra. Sim. Certo? A mensagem também é outra coisa. Só que o nego ouve mais a música do que a mensagem. Quando é a mensagem, nego... Mas quando é a música, o nego aumenta o volume. Porque mexe com um sentimento profundo da pessoa. Pastor Samuel, para a gente já começar aí o nosso encerramento aqui da nossa entrevista, em todos esses anos de história, o que o senhor tem mais de aprendizado, o que o senhor mais aprendeu na comunicação com rádio? Rapaz, eu aprendi a ser crente, né? Nasci no Evangelho, sou assembleiano desde nascença, mas eu aprendi a ser crente mais, ouvindo as músicas, ouvindo as mensagens, participando, certo? Vendo essa equipe harmoniosa, sem conversa, sem encrenca, sem nada, entendeu? Isso me alegra muito. Eu louvo a Deus pela vida do Wesley, né, que ele tem nos dado essa tranquilidade, né? E eu estou sempre perto, né? Eu gosto de dizer o seguinte: antes de fazer, pense. Se tiver a dúvida, consulte. Não tem como errar. Certo? Toda decisão minha tomada, eu consulto. Vou lá no gabinete, sento assim, posso fazer? Pode. Pronto. Aí eu faço com autoridade. Porque se alguém chegar, eu que autorizei. Mas não sei nem o que está se passando, é ruim. Sim. Né? A gente tem que estar sempre em sintonia. E hoje, como a gente presta um serviço para uma comunidade restrita, que é o Evangelho, eles cobram mesmo. Certo? Eu tenho um lá do João Lisboa, né, o Denis. Ele, se tu ver a mensagem dele, pastor, ouvinte nosso aqui da rádio. Secretário. Aí ele faz... Nós temos uma régua, né, que é o ouvinte que está sempre nos medindo. E né? aquilo eu agradeço muito, porque quantas pessoas não pensam do mesmo jeito dele? E às vezes não tem a oportunidade de ligar, ver acanhar. Sim. Mas quando ele fala, ele abrange muita gente que gostaria de falar a mesma coisa. Perfeito. Então nós devemos respeitar o nosso ouvinte. Pastor Samuel, eu tenho uma pergunta. Acredito que muita gente que está nos ouvindo agora passa por isso. E eu acredito que o senhor tem autoridade em responder. Porque quando o Wesley veio aqui para a rádio, muitas pessoas, né, podem ter pensado, é sobrinho do pastor Raul, né, por ele ser o presidente, e é filho do pastor Samuel, por também ser o secretário de comunicação e estar lá. E eu acredito que o senhor, talvez, alguém pode ter pensado também lá no início, tá lá porque é irmão do pastor Raul, ele é o presidente também. Como que o senhor lida com isso? Né? E como que as pessoas, principalmente os filhos de pastores que estão nos vendo agora, né, as esposas, né, os sobrinhos, né, que são sempre associados porque assim, hoje, passando-se aí 14 anos, né, em média 14 anos da presença do Wesley aqui na rádio, a gente percebe a diferença, percebemos a evolução, né, e reconhecemos que não foi o homem, mas sim que foi Deus. Qual o conselho que o senhor dá nesse sentido das pessoas que passam, né, por essa validação a mais, né? Parece que tem que provar
que realmente foi Deus? Olha, no início foi muito difícil, porque para mim e para o Wesley, né? Porque nós não tínhamos um produto para vender. Isso começa por aí, essa ingerência. Te dá um produto que tu não tem ele para vender. Certo? E nós estávamos numa transição. O Wesley assumiu no momento de uma transição. O Wesley só ficou só mesmo depois de 2 ou 3 anos, que eu liberei mesmo 100%. Agora você está no comando. Mas o que mais nos chama a atenção foi a anuência do pastor Raul. Ele que teve a visão. Porque o Wesley, ele é formado em contabilidade pela Universidade Federal do Estado do Maranhão. Só para tu ter ideia, a monografia dele foi publicada na MBA na Europa. Certo? E a ideia mesmo era ele enganjar nesse trabalho. Sim, sim. Certo? Mas a prova de Deus, quando ele começou a tomar gosto aqui pelo trabalho, porque comunicação, depois que entra na veia, não sai mais não. Você fica enraigado mesmo, tudo é comunicação. E Deus concedeu isso para ele ter essa visão. Né? Ficar aqui na parte administrativa, tudo, e as coisas começaram a dar uma dada. Mas no início, não era flores não, meu irmão, era muita dificuldade. Nós estávamos saindo de uma transição, de uma direção para outra, não foi muito fácil. Né? Mas eu vejo assim, que o que eu aprendi a ser mais crente, respeitando nossos colegas de trabalho, certo? Dando sempre aquela palavra motivadora, abrir a mente. É isso que o pastor Raul faz todo ano, chama todo mundo a paz, porque você tem que crescer. Porque nós devemos crescer tanto na graça quanto no conhecimento. Sem ela, nós temos um problema seríssimo aqui de convivência nesse mundo. Porque, infelizmente, a própria lei da natureza cobra isso de nós. E aí nós estamos aí no sistema, né? Aprendemos muito, né? Louvo a Deus pela vida do pastor Raul, pela confiança. O ministério da igreja também nos confia, isso aí que é importante, né? E nunca decepcionamos. Porque o ruim era você assumir um comando desse e sair decepcionado. Mas graças a Deus nós estamos aqui. Que benção. E é uma história linda, né, que tem sido construída. E nós vamos para um quadro agora, que é um quadro praticamente inédito, tenho certeza que você nunca viu em nenhum outro lugar. É o ping-pong. Né? Falando ironicamente, ainda não é o ping-pong, mas é o nosso quadro. Eu acredito que talvez o senhor não esperava por esse quadro, mas eu quero que o senhor abra o seu coração, abra a sua mente, que tem todas as pessoas especiais, não é possível, né, nós colocarmos todas aqui para falar, mas algumas pessoas nós colocamos aqui para lhe fazer uma homenagem. Vamos para o nosso quadro Homenagens. Amém. Senhor Jesus, eu me chamo Weslânia, sou filha do pastor Samuel e durante todos esses anos eu tenho acompanhado a trajetória dele, né? Desde o início da nossa rádio, e é motivo de orgulho e admiração tudo que ele fez, né? Por essa rádio, a determinação dele, né? E para dizer para o meu pai que eu sou muito orgulhosa, né? Por tudo que ele fez, como Deus usou ele durante todos esses anos. Um beijo, Deus abençoe e sucesso. Opa! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Wellington Araújo, passando aqui para abraçar meu amigo Samuel Cavalcante, parabenizar pelo trabalho, lindo trabalho à frente da nossa rádio, da nossa TV. E Samuel é esse cara carismático, amigo, conselheiro, que está sempre do nosso lado, e a gente fica feliz em ter você como um amigo e também como nosso diretor aqui no sistema de comunicação. Que Deus abençoe você, desejo sucesso
e que Deus venha derramar sobre sua vida toda sorte de bênção. Um abraço para você e sua família. Amamos você e você mora aqui no nosso coração. Ao longo desses 25 anos, muitas emoções, passamos aí muitas lutas, dificuldades, mas o Senhor também tem nos dado muitas vitórias e a gente fica feliz em fazer parte dessa história juntos. Deus abençoe, beijo no coração e tamo junto. A paz do Senhor, passando aqui para parabenizar o pastor Samuel, meu pai, pelo belo trabalho que ele vem fazendo na Secretaria de Comunicação da nossa igreja, Assembleia de Deus Imperatriz, e na direção da nossa rádio e TV Cidade Esperança. Pastor Samuel trabalhou aí há mais de 20 anos que ele está na frente dessa emissora, e eu tenho a grata satisfação de estar acompanhando ele também na frente da emissora aí há mais de 10 anos. E dizer para vocês que nós sabemos que tudo tem a boa mão do Senhor, mas que essa boa mão do Senhor, ela conduziu e guiou o pastor Samuel, meu pai, a trazer a nossa rádio para onde ela está hoje. Uma rádio hoje que é dinâmica, referência na cidade e na região, uma rádio que é 100% evangélica, ligada à nossa querida Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Raul. E também uma rádio que ao longo do tempo vem se firmando, consolidando no mercado, sempre trazendo a palavra de Deus. E hoje, graças a Deus, nós conseguimos também ter autonomia financeira, onde nós conseguimos nos manter e não pesamos mais para a igreja. Isso já é uma ajuda muito grande, porque a gente vê a boa mão do Senhor nisso. E que Deus abençoe ele, continue dando graças, saúde, prosperidade e muitos anos de vida aqui conosco ainda na terra para nos ajudar nessa grande missão. Deus abençoe, meu pai. A paz do Senhor. Abrindo espaço aqui para falar do Samuel. Uma pessoa assim que palavras não conseguem definir. Quando ele entrou na rádio, ele não sabia absolutamente nada de rádio. Hoje, eu acredito que em Imperatriz e no Maranhão não existe nenhuma pessoa que saiba mais a respeito de rádio que o Samuel. Mas por que isso? Simples. Tudo que ele faz com excelência. Samuel é meu amigo de infância minha, né? Ele já era um jovem, mas ele gostava de criança, então a gente se conhece desde longa data. Uma pessoa que, para mim, é sensacional. Todas as vezes em que a rádio tinha um problema, ou a TV, o pastor Raul colocava o Samuel de volta. Ele já foi diretor dessa rádio umas 8 vezes, até o dia que ele colocou aquele que ele ensinou, né? O Wesley, que é o nosso diretor atual, aprendeu aos pés do Samuel e hoje não passa mais de volta para ele. Samuel, Deus abençoe a tua vida e continua fazendo aquilo que você sabe fazer, cuidando da obra de Deus. Sou o pastor Raul, aqui do Ministério AD Imperatriz, e eu tenho uma alegria muito grande cumprimentar o meu irmão Samuel Cavalcante Romeu, como secretário de comunicação dessa igreja por vários anos, que nos trouxe uma tranquilidade muito grande do momento que ele assumiu a responsabilidade. E agora, juntamente com seu filho, o pastor Wesley, na direção da nossa rádio, nossa TV, está dando uma tranquilidade muito grande para nós, cumprindo um papel importante, fazendo com que esse tema de comunicação funcione de uma forma muito tranquila e que os recursos adquiridos ela por si só já está sobrevivendo de forma independente. E isso foi muito bom. E eu quero parabenizar você, meu irmão, por esse trabalho tão bonito. É um ministério grandioso, porque através do sistema de comunicação dessa igreja somos capazes de alcançar o Brasil e o mundo para Cristo. Parabéns e a paz do Senhor para você, meu irmão Samuel, e para o Wesley, que é o nosso diretor do sistema de comunicação. Uma felicidade muito grande quando nós vemos assim pessoas, né, que fizeram parte da Rádio Cidade Esperança, falando juntamente aí para o senhor. O que passa na sua cabeça? Alegria, né? A gente fica alegre pelo esse reconhecimento
desse trabalho. É tão árduo que nos primórdios tempos foram muito difíceis, né? Mas a obra do Senhor sempre é difícil, não tem nada fácil, certo? O apóstolo, a palavra de Deus diz assim: aquele que é chamado e vocacionado em Deus é sem arrependimento. Eu não tenho arrependimento de ter participado desse projeto de sistema de comunicação. Não tenho. Eu sempre, apesar de todas as dificuldades que ele passou, mas eu sempre acreditei, né? E a gente teve o apoio também do pastor Raul, ele que apoiava isso aí, certo? Eu nunca ficava só. Então isso é um reconhecimento hoje daquilo que a gente venceu, né? Com muita luta, muita dificuldade, mas até aqui o Senhor tem nos abençoado. Amém. Que bênção. É uma história assim realmente impactante. Já vou deixar aqui já aberto a oportunidade para uma próxima, para a gente já detalhar, esmiuçar mesmo essa história, assim, tem muita coisa a ser contada. E, pastor Samuel, a sua vida, né, ela inspira muitas outras pessoas, né, como a Euseni falou, né, hoje em Imperatriz, na região, no Maranhão, né, talvez não há uma outra pessoa que saiba melhor de rádio quanto o senhor, conhece a história da rádio, conhece a fundo. E esse momento aqui é exatamente para isso, né? De homenagear, trazer a história para quem está nos vendo também, assistindo, né? Da Rádio Cidade Esperança, saber a fundo como é que foi, quem tanto participou. E fica essa homenagem. E eu já quero trazer também para nós conhecer mais quem é o Samuel, né? Então vamos aí para o nosso quadro Ping Pong. Ping-pong, você já sabe também. Nada aqui é inédito, como já dizem alguns, né? Tudo, não se cria nada, tudo se copia. Pastor Samuel, vou falar uma palavra e eu quero que você já ping-pong mesmo, já fale a primeira coisa que vem na sua mente. Um livro. As ondas do rádio. Uma cor. Eu gosto muito do rosa. Uma viagem que o senhor deseja fazer. Olha, é Camboriú, né? Eu já faço há 25 anos essa viagem, eu gosto todo ano. Esse ano eu já vou de novo. Essa seria a próxima pergunta, uma viagem que o senhor já fez, mas tem algum lugar do mundo que você tem vontade de conhecer? Tanto no Brasil quanto fora também? Rapaz, não, assim, fora do país, não. Já andei aqui por essa América Latina, em vários lugares, mas eu prefiro o Brasil mesmo aqui, o Ceará, Piauí, lugar. Perfeito. Belos. Uma palavra? Amor. Netos? Os 7 netos, ambos todos. Missionária Tânia? 50% de mim. Aliás, não é nem 50%, é 90% de mim. Amo ela. 10% é só seu nome. Só o meu nome. Que bênção. Pastor Samuel, por Pastor Samuel. Quem é Pastor Samuel? Olha, eu sou essa pessoa simples, né? E gosto de participar da igreja, chego na hora certa, né? E não levo o celular para lá, né? Sou dedicado, gosto muito, né? A igreja para mim é o segundo lar. Uma comida? Xambari, a molho pardo. Imperatriz? Minha cidade natal. Se você pudesse se enxergar daqui 10 anos, como que você se vê? Com 80 anos. E esse é o Pastor Samuel. Com 80, muito bem, pastor, obrigado. Eita, Jesus. E assim a gente encerra aqui o nosso Sintonizando Podcast. Se o senhor quer falar mais alguma coisa, deixar algum recado? Em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus por esse momento, né? Por essa oportunidade de estar aqui conversando, batendo papo, né? E quero também ser grato a Deus
pela vida do pastor Raul, que é o mentor de todo esse projeto, né? Ele realmente é um baluarte nessa área. Louvo a Deus muito. Também louvo a Deus pela vida do Wesley, né? Que tem sido um parceiro, amigo, filho, pai, né? Eu louvo muito a Deus pela vida dele e toda a sua família. E quero aqui também louvar a Deus pela toda a equipe do sistema de comunicação. Os locutores, os parceiros, os amigos, certo? Nossos parceiros comerciais também. Tudo isso é providência de Deus. E aqui eu sou muito grato a isso. E sou esse homem aí que, sem muita delonga. Esse é Samuel Cavalcante Romeu. E a gente já agradece aqui a sua audiência. Você que chegou até o final aqui, aproveita, já se inscreva, ative o sininho, fique aqui. Tem muito mais episódios aí do Sintonizando Podcast aqui no seu canal da FM Cidade Esperança. Tchau, tchau. Tchau, tchau.